Oi, pessoal! Olá, boa tarde. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os recursos argumentativos. O que seriam isso? São elementos que vocês poderão e deverão usar ao momento em que estiverem produzindo textos ou de cunho opinativo ou de cunho argumentativo, a fim de dar credibilidade ao texto de vocês. Então, quando eu penso em uma argumentação, o que eu vou pensar? Eu vou pensar no meu leitor, na reflexão que eu vou propor a esse leitor e no convencimento que eu preciso enquadrar para esse leitor. O que é o convencimento? Ao final do texto, eu quero que o meu leitor concorde com a minha opinião ou com a minha argumentação. Com relação às estratégias, o que vocês poderão usar no texto de vocês, não só poderão, como deverão, a fim de enriquecer o posicionamento de vocês. Por exemplo, eu posso usar um argumento de autoridade. O que seria um argumento de autoridade? É quando eu trago para o meu texto uma citação de uma personalidade reconhecida. Por exemplo, meu texto fala sobre saúde, eu vou buscar um especialista que tenha algo de relevância sobre o tema. Como, por exemplo, essa citação que eu poderia inserir no meu texto utilizando uma pessoa mundialmente conhecida, que é o Buda. Uma outra estratégia que eu posso usar é uma pergunta retórica. Quando eu faço uma pergunta retórica, eu não busco primeiramente uma resposta. Eu quero sim estimular uma reflexão do leitor sobre determinado assunto ou tema. Uma outra estratégia, como nessa frase, que eu posso usar, é com relação ao título que eu vou atribuir ao meu texto. Geralmente, como na redação do Enem ou de alguns vestibulares, esse título ele pode ser dispensado, ou seja, eu não preciso usar. Porém, em se tratando de um texto que eu quero realmente atrair a atenção de muitos leitores e fazer com que esses leitores tenham interesse em ler o meu texto, é interessante o quê? Que eu pense em um texto com um título que seja capaz de imediato despertar o leitor. Por exemplo, se eu tenho lá uma empresa e ofereça produtos para gatos, se eu coloco só cuide melhor do seu gato, isso pode não atrair tantos leitores. Mas se eu trago mude a vida do seu gatinho com essas dicas, com certeza esse chamativo aí, mude a vida, gatinho no diminutivo, eu vou despertar um interesse muito mais rápido e vou chamar muito mais atenção com o segundo título. Por isso que em um texto opinativo, um texto que eu quero realmente atrair muitos leitores, o título ele passa a ser um elemento muito importante. E para finalizar, as construções metafóricas. Com certeza vocês já devem ter trabalhado com construção metafórica em língua portuguesa. O que é uma metáfora? A metáfora é uma figura de linguagem, é a figura de linguagem mais explorada nos textos literários e que também pode ser usado em um texto de cunho não literário. A metáfora é uma comparação de maneira bem implícita. O que é implícito? Eu não preciso usar o conectivo, por exemplo, como. Então, naquele exemplo que eu coloquei ali, tenho nervos de aço, é uma metáfora, porque se eu coloco o conectivo, tenho nervos como aço, aí eu já teria uma comparação. Então, a metáfora também ela é capaz de contribuir com a argumentação. Um texto, por exemplo, que fosse de cunho de cuidados com o meio ambiente, preservação das florestas,
Olha só essa imagem, como ela é metafórica. As árvores, elas estão simbolizando os pulmões. Então, esses recursos aí são recursos que vocês deverão utilizar, abusar mesmo nas nossas próximas aulas, ok?